Olá, gêmeos, tudo bem? Aqui é Patrícia do canal Bem Tarô. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não é inscrito, seja bem-vindo. Eu vou estar fazendo a previsão para o mês de agosto, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Gêmeos, ok? Lembrando que essa semana não temos leituras atemporais, pois eu vou estar terminando, né? Creio que até sexta-feira, todos os signos referentes ao mês de agosto já vão estar aqui no canal. E semana que vem, nós voltamos com a programação normal referente às leituras atemporais. Beleza? Dito isso, boa sorte, uma boa leitura e vamos que vamos, né? Signo de Gêmeos para o mês de agosto de 2021. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que a leitura pode estar espelhada, eu posso estar falando da outra energia para você, ou eu posso estar falando diretamente com você neste vídeo, certo? Gêmeos, vamos ver o que temos para o mês de agosto. Obrigado. Uma carta, por favor, tarô. Gêmeos, o que temos para passar? Uma carta para o signo de Gêmeos. Uma carta. Obrigado. A gente já começa aqui com 8 de copas, tá na hora de seguir em frente. Muitos aí deixando alguma situação para trás, tá? 2 de espadas, um momento crucial de tomada de decisão. O que mais? Opa, virou aqui. 7 de ouros. 7 de ouros é uma carta que fala de espera, de esperar o momento certo para agir. Pode estar relacionado a algo que vocês precisam deixar, tá? Para poder iniciar uma nova etapa, um novo rumo, um novo trabalho, um novo local, uma nova mudança de casa. Mas vocês estão avaliando ainda para poder fazer esse movimento aqui, tá? O que mais pra gente? Mais uma carta, por favor. 3 de ouros. Uma carta de novos inícios, de construção. É a carta relacionada ao trabalho em equipe. Tem um novo início aqui relacionado ao campo profissional de vocês. Essa é a energia que eu sinto de imediato aqui. Mas que vocês até então estão avaliando quais são as medidas necessárias para você dar um salto de fé e seguir adiante com algum projeto que vocês estão em mente ou pretendendo desenvolver, tá bom? Mas para isso será necessário tomar algum tipo de decisão, fazer uma escolha. E vocês estão avaliando, né? O melhor momento, ou o melhor caminho, como que eu vou fazer, quais são as minhas possibilidades e quais são os meus recursos. Rei de Ouro. Rei de Ouros é uma carta que fala, sim, de recursos, de você buscar os elementos necessários para você fazer essa transformação. Transformação material na tua vida. Com muito planejamento, estratégia, jogo de cintura, Rainha de Copas,
saindo de uma situação de um 10 de paus, onde tinha muito peso, fardo, situações desnecessárias no momento, né? O que mais para Gêmeos? Oito de espadas. Oito de espadas me fala de uma situação de prisão mental, de vocês não quererem, de repente, vocês sabem que vocês precisam tomar fazer essa mudança, essa transição, fazer essa escolha, decidir entre um caminho ou outro, porém, vocês, por algum motivo, vocês estão se sentindo presos e amarrados, não estão tomando ação. Mas eu sinto que é uma energia que não envolve outras pessoas, é algo interno, tá? É um trabalho interno que vocês precisam fazer, trabalhar, para conseguir fazer esse movimento. Por enquanto, vocês estão estagnados, parados, por um sentimento interno de vocês. Não tem qualquer correlação com outras pessoas. Não vejo outras pessoas aqui interferindo nisso, nessa tomada de decisão, tomada de ação, tomada de movimento. É algo mais particular, profundo, vindo do íntimo de vocês, que vocês precisam dissolver primeiro para conseguir ter esse foco, esse direcionamento, em qual caminho eu sigo, A ou B. Certo, Gêmeos? O que mais? 2 de espadas, Carol. Clarifica para mim, signo de Gêmeos. A temperança. Vocês estão buscando o equilíbrio, buscando se equilibrar internamente. É uma carta também que fala de cura emocional. Vocês aqui avaliando entre uma situação e outra para poder fazer uma escolha assertiva. Que a gente tem energia de Sagitário, a única energia que se apresentou aqui na mesa até o momento, tá? Um arcano maior, uma carta de cura, uma carta de direcionamento, uma carta de temperar e equilibrar os movimentos e as escolhas, uma carta também que fala muito de ter discernimento, seja em qual for a situação que vocês vão aplicar, ok? Mais uma para o signo de Gêmeos. Vocês estão avaliando, estão bem cautelosos. Outra carta que fala de equilíbrio é a carta da flexibilidade. De balancear duas situações e ter que ver o que é melhor e fazer esse corte. Não assim, eu falo fazer esse corte, não necessariamente um corte, porque eu vou cortar alguém, que alguém vai sair da minha vida. Não é isso. Não é disso que eu estou mencionando aqui nessa leitura especificamente. O que eu vejo é que vocês precisam avançar em algum projeto da vida de vocês, não importa qual seja, financeiro, emocional, família, que vocês precisam tomar uma partida, certo? Porém, vocês estão inertes, estão presos, estão estagnados. Por quê? Porque vocês não estão tendo clareza para fazer a partida, para tomar esse direcionamento, ok? Vocês não estão vendo. Então, o que está acontecendo? Vocês estão buscando iluminação interior, tentando se equilibrar para fazer esse movimento justo, tá? Não só para você, como para as pessoas que estão envolvidas indiretamente ou diretamente nessa sua trajetória.
No fundo do deck a gente tem a carta da força, uma energia de leão, a torre, Áries e Escorpião, a rainha de espadas, a decisão. Vou colocar elas do lado certo. Nessa situação, vocês estão buscando força interior para poder ter equilíbrio emocional, sair desse 8 de espadas, que é uma carta de aprisionamento mental, de não ter foco, de não conseguir ver as coisas como elas realmente são. E a espiritualidade vem dando esse plus a mais aqui, com a carta da força, dando coragem, energia, dedicação, para vocês saírem dessa energia aqui de pensamento, de pensar e não tomar a ação necessária. Porque essa ação que você vai tomar, algo vai se naturalmente, algo vai se finalizar, né? Toda vez que você decide, opta por um caminho ou outro, algo fica para trás, concordam? Independente de você querer ou não. É a vida é feita de idas e partidas, enfim, de escolhas, decisões, caminhos. E sempre alguma coisa ou situação, sim, vai ficar para trás. Por quê? Porque nessa sua nova jornada, essas coisas que estão atrás não fazem mais parte do seu caminho. Ponto. Então, algo naturalmente vai ficar para trás. Naturalmente. E vocês tendo a visão e a clareza para fazer esse direcionamento, esse foco, esse caminho que vocês pretendem seguir, tá? Vocês vão conseguir. Julgamento, a decisão. Vocês vão conseguir chegar nesse ponto crucial que é tomar a decisão. Essa é a energia que eu sinto. Vocês estão buscando um equilíbrio para conseguir ter visão e clareza suficiente para tomar a atitude. E que atitude é essa? É tomar a decisão. Tá? Com a carta do julgamento aqui. Vamos tirar mais aqui. Eu quero esclarecer o 3 de ouros, que é uma carta mais para o futuro. É o caminho que vocês querem percorrer. Mais uma, Carol. Mais uma aqui. Que caminho é esse? Gêmeos quer percorrer. Qual o caminho que Gêmeos quer percorrer? A gente tem muitos arcanos menores. Arcanos menores são as suas emoções, as suas ações. Então, aqui depende muito de você fazer esse movimento. Não depende de outras pessoas ou a espiritualidade. Claro que a espiritualidade está junto com vocês, dando essa força, mas depende mais de vocês. O Valete de Copas é uma carta que fala de comunicação. É uma carta também de se voltar para dentro, uma carta bastante emocional, de se voltar para dentro e olhar para isso com mais carinho, mais amor, com calma, com paciência, com paz. Vocês precisam vocês vão conseguir, lógico, né? Vão conseguir tomar essa decisão. Porém, vocês precisam ter paz. Ter paz para conseguir. Por isso que vocês estão fazendo esse movimento da temperança, que é buscar o equilíbrio interior, para conseguir ter paz internamente, para fazer o movimento. De coração limpo, puro, sem arrependimentos, digamos, né?
porque lá na frente vem novos contratos, é o que vocês estão buscando aqui. Não necessariamente afetivos. Vocês estão buscando a independência de vocês. Eu falei, ó, essa leitura não tem nada a ver com relacionamento afetivo, tá? Não vejo aqui na mesa, tá, pessoal? Mas, como é uma leitura geral e intuitiva, você pode sim aplicar na sua vida sentimental, tá? Mas daí cada um encaixa as partes aonde devem ser encaixadas. Vocês estão almejando um 9 de ouros, é a carta da independência, da autoestima. É isso que vocês querem. Aqui a energia de vocês. No jogo de vocês só tem uma energia que é especificamente Sagitário. Tem um valete de copas aqui, uma energia do elemento água, Câncer, Peixe, Escorpião. Eu vou clarificar com o tarô dourado. Vamos ver o que ele tem para dizer para vocês aqui também, tá? Mas assim, a leitura tá bem hoje, tá bem fluida, bem direta. Mas só depende de vocês aí. Então, um momento de repente, de paz aí, buscando um pouco de paz, vocês vão conseguir enxergar qual o melhor caminho, tá bom? É uma coisa aqui muito pessoal, tá? Eu não sinto que tenha a ver com atritos, outras pessoas, influências, não. É algo muito particular de vocês, que vocês precisam fazer. É uma briga interior, é vocês com vocês mesmos. Vocês sabem que vocês precisam fazer esse movimento, mas porém vocês ainda não conseguiram sentir a paz que vocês precisam para se movimentar. A carta do movimento aqui atrás, 3 de paus. Uma carta de futuro, futurística, no corte de vocês. Do outro lado do corte, a gente tem o Hierofante, que é a carta do Papa. É a carta dos contratos, mas também é uma carta bastante espiritual, que fala em buscar o seu eu. Olhar para dentro de si e buscar as respostas que você precisa para você encontrar a paz e seguir o teu caminho, a tua jornada, seja para onde for. Uma carta futurística, o 3 de paus. Vamos lá. Vamos ver o que o tarô dourado tem para dizer referente a esta leitura aqui para o signo de Gêmeos. Rainha de espada no fundo do deck, vocês tendo que ter clareza para tomar a decisão e a ação, fazer esse movimento, tá? Tarô, o que vocês têm a dizer sobre essa leitura, uma carta? Mas como eu disse, só depende de vocês. Vocês estão buscando se equilibrar para conseguir fazer esse movimento. Valete de paus, a carta do movimento. Tendo essa energia e criatividade para conseguir sair do 10 de paus. Eu tinha falado do 10 de paus no fundo do deck, né? Do outro baralho. Tinha falado dela. Que é o quê? Justamente soltar, né? Soltar aqui o 8 de espadas. Soltar, para vocês conseguirem se posicionar e seguir o caminho, certo? Então, 10 de paus aqui junto com o valete. O valete te dando energia, criatividade, direcionamento desse novo caminho que vocês querem, saindo aqui do 10 de paus. Vocês vão conseguir, tá? Um pouquinho aí de concentração mais voltada para o seu eu
interior, que vocês vão conseguir fazer essa limpeza de soltar, fazer o trabalho de casa, né? 8 de copas, novamente. Caiu aqui na mesa bem pertinho para vocês. 8 de copas, está na altura de seguir em frente, gêmeos. Aqui, ó, a carta se repetindo, ela tá aqui. Está na altura de seguir em frente. Não fique atormentado pelo que você vai deixar, né? A vida é feita de idas e vindas. Fundo do deck a gente tem Rainha de Paus, energia suficiente junto com o Valete de Paus que tá aqui na mesa de vocês. Te dando essa energia da ação que vocês estão precisando. É o que vocês precisam. Um movimento da ação para conseguir se movimentar. 6 de espadas. É uma carta de movimento, de transição, de mudança, de viagens. Tá? O que mais? Tem muitos arcanos menores, é muita energia de aplicação aqui. Só depende de vocês, gêmeos. Não sei o que vocês estão pretendendo fazer, mas vocês... Depende de vocês, apenas. A sacerdotisa, uma carta espiritual, vocês tendo clareza e iluminação. 5 de copas. 5 de copas é uma energia de perda. Eu sinto que vocês não estão conseguindo ter essa clareza, que vocês estão voltados para alguma situação que está trazendo algum tipo de conflito interior aí, no coração de vocês. Vou clarificar, vou tirar mais uma. A força, novamente, no fundo do deck, estava no fundo do deck do outro baralho. Mesma coisa, busquem a força interior, busquem clareza, sejam corajosos. A morte, oi gente, tava igualzinho no outro deck, não tem como eu fazer isso. A força, a morte, o renascimento aqui. 5 de paus, a carta dos conflitos. Vocês saindo dessa energia. Mas aqui o 5 de paus é o conflito interior de vocês. Lembra que eu falei que vocês precisam fazer o trabalho de casa? Isso aqui é conflito interior, é vocês com vocês mesmos, vocês tendo que se curar, buscando o equilíbrio. O equilíbrio está aqui no jogo de vocês, para vocês terem renascimento aqui com a carta da morte. E tendo a força, a energia necessária para tomar ação, tá? Gêmeos, é isso que eu tenho. Eu vou tirar uma mensagem com gotas de esperança aqui. Acho que tá bem clara essa leitura para quem precisa tomar essa ação. Vocês tendo que buscar o seu eu interior e fazer o trabalho de casa para conseguir ter a visão e a clareza necessária para fazer esse movimento, tá? Uma mensagem aqui de esperança para gêmeos. Gêmeos, é assim, ó. Cultive a esperança sem desfalecimentos. Siga a voz silenciosa do seu íntimo. É a voz da consciência. Ela está recebendo as transmissões de Deus para você. Dê atenção a esta voz. Ela só lhe indica o bom caminho. A consciência alerta-nos dos pequenos... Como é que é? Calma aí. A consciência alerta-nos dos perigos da estrada. Avisa-nos quando queremos avançar o sinal do bem. Afere como estamos perante os outros. Sofre quando causamos dor a alguém. É Deus em nós, alertando, avisando, aferindo e sofrendo. Não tente sufocar esta voz. Como sua maior amiga, ela não se cala jamais. Obedecer à voz da consciência é obedecer a Deus. Gêmeos, então é isso. Siga a voz do seu íntimo, busque o seu eu interior, busque a Deus para você ter a resposta que você precisa para tomar
esse direcionamento aí. Então é isso, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!